Olá, meus amigos. Vamos resolver um problema, ou seja, um exercício que caiu na avaliação de aprendizagem em processo do sétimo ano. A pergunta é o seguinte: a representação do triângulo ABC, no caso esse triângulo, ok? No plano cartesiano tem as coordenadas. As coordenadas de A, ó, ponto A, menos 3 e 3. Menos 3 em relação ao eixo x, ou eixo das abscissas, e 3 positivo em relação ao eixo y das ordenadas. O ponto B, menos 1 e 2. Menos 1 é o ponto do eixo x e 2 é o ponto do eixo y. E o ponto C, menos 3 e 1. Menos 3, ó, o eixo x menos 3 e 1 em relação ao y. Bom, as coordenadas, o triângulo DEF, ó, o triângulo DEF é uma transformação do triângulo ABC. Então, ele está te falando que o triângulo DEF é uma transformação do triângulo ABC. As coordenadas do triângulo DEF são obtidas por... Aí você tem 4 opções e ele está falando sobre reflexão e translação. Opção A, reflexão multiplicando menos 1 nas abscissas. Lembrando que a abscissa é o eixo x. Translação multiplicando menos 1 nas abscissas. Novamente, x é o eixo x, abscissa. Reflexão somando 4 nas abscissas ou translação somando 4 nas abscissas e mantendo as ordenadas. Ordenadas é o eixo y. Bem, vamos lá no GeoGebra para a gente resolver esse exercício. Primeiramente, eu tenho que saber o que é reflexão e translação. Ok? Reflexão. Como que ocorre a reflexão? Ela ocorre através de uma reta chamada eixo de reflexão, que no caso aqui, ó, é esse eixo, o eixo y, ok? Os pontos originais, ó, o ponto A, B, C, no caso, eles teriam a mesma distância em relação ao eixo de reflexão. Então, a transformação que ocorresse, o ponto A e o ponto C, ó, que está aqui agora, eles teriam que estar na mesma distância em relação ao eixo Y, que é o eixo aqui, ó, é o eixo da vertical. Esse é o nosso eixo Y, ok? Bom, o que acontece aqui? Se eu for ver, tá? Em relação horizontalmente, os pontos A e C eles estão aqui, ó, no menos 3. Para ser uma reflexão, eles teriam que estar aqui, ó, nessa direção, tá? Ó, o ponto 3, tá? Em relação ao eixo X. Por quê? Em relação ao eixo Y, eles teriam que estar na mesma distância na transformação. Olha só a distância que ele está aqui do eixo Y, o ponto A, o ponto B aqui e o ponto C aqui. Agora observe a distância do ponto F ao eixo Y, o ponto D ao eixo Y e o ponto E. Bom, estão bem mais perto. Então eu já tenho que ter a ideia que não é uma reflexão. É uma translação? Só pode ser, né? Que eu tenho essas duas opções. E o que é uma translação? É uma transformação geométrica em que todos os pontos, no caso o ponto ABC, ok? Eles vão definir a mesma direção, o mesmo sentido e a mesma distância. Ou seja, todos os pontos sofrem o mesmo deslocamento. Vamos conferir isso, ó. Antes, primeiramente, ó, lembrando, a figura original nossa está no segundo quadrante, ok? E passou para o primeiro quadrante. Lembrando, tá, gente? Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Eu preciso saber se esses pontos, ponto A, B e C, sofreram o deslocamento a mesma distância. No caso, na translação, ele tem que sofrer na mesma distância e a mesma direção. Ou seja, os pontos sofrem o mesmo deslocamento. Então, vamos verificar. O ponto A, vamos contar quantas unidades ele se deslocou. Ele está aqui, então vamos contar. 1,
2, 3, 4. O ponto B, ó, ele está aqui, 1, 2, 3, 4. O ponto C, ele está aqui, 1, 2, 3, 4. Ele se deslocou 4 unidades. Só para a gente fixar, bom, quais são as coordenadas do ponto E? Então, aqui, ó, o eixo X aqui, ó, se eu for ver, é 3. Em relação ao Y é 2. Ó, observe que as ordenadas, no caso que é o eixo Y, o que está na vertical, ó, ok? Não muda. As ordenadas não mudam, só mudou o valor do eixo das abscissas. Ó, o ponto F, quais são os pontos? 1 e 3. E o ponto D aqui, as coordenadas do ponto D, 1 e 1. Se deslocou 4 unidades, todos os pontos se deslocaram 4 unidades. Portanto, a resposta correta é a letra D. Translação, somando 4 nas abscissas e mantendo as ordenadas. Por que mantendo as ordenadas? Não alterou o valor das ordenadas, somente o valor das abscissas. Ok? Obrigado. Quem gostou, dá um joinha e até o próximo